Hoje nosso papo vai ser sobre certidões. Afinal, o que são? Onde vivem? Onde tira? A gente vai falar depois da vinheta. Vitor, eu lembro muito na minha época, lá atrás, há 20 anos atrás, quando a gente tinha que tirar uma certidão, era tudo muito complexo, tudo muito presencial, e parece que isso vem mudando com o tempo, inclusive o custo delas, e mudou muito. Graças a Deus. Então, como que funciona hoje? Quero vender meu imóvel, quais certidões eu preciso tirar, o que eu preciso e onde eu tiro essas certidões? Diogo, vamos resumir um pouquinho, porque senão a gente vai ficar aqui descrevendo um monte de pequenos detalhes que não fazem muito sentido. Então, basicamente, a gente vai verificar a situação jurídica de débitos do imóvel e a situação jurídica de débitos dos proprietários do imóvel ou do proprietário do imóvel, seja ele pessoa física, seja uma pessoa jurídica, não importa. Então, para isso, a gente vai verificar as tais certidões. A tal famosa certidão de ônus, ações reais, pessoais e repersecutórias, seja lá o que isso quer dizer. E as ações que representam ações em juízo, federais, trabalhistas, etc. Hoje, a grande facilidade é que praticamente todas elas, principalmente falando de Minas Gerais, tá? Tem algumas variações de estado, de cidade e tudo mais, com mais, um pouco mais ou não dificuldade, mas falando principalmente de Minas Gerais... Lembrando aqui que nosso vídeo, nosso canal, ele é focado exatamente no mercado de Juiz de Fora. Exatamente. Então a gente sempre tenta trazer exemplos da nossa cidade para você que é consumidor aqui da nossa região. Exatamente. Aqui a gente consegue praticamente tudo online. De vez em quando aparece algum problema, a gente precisa ir no físico para poder conseguir a certidão que a gente precisa, porque apareceu alguma demanda, alguma divergência e tudo mais. Mas, via de regra, praticamente tudo a gente consegue online. E aí o que é legal, apesar de a gente trabalhar para Juiz de Fora em Minas Gerais, como a gente tem muito proprietário que está fora, muita gente que mora fora, ou que tem residência e tudo mais, então a gente precisa de certidão de fora. Isso facilitou muito a nossa vida, porque a gente consegue, na maioria dos casos, via online, certidões de fora, quase do Brasil inteiro, via online. Então isso melhorou muito a nossa vida. E a maioria hoje sabendo como fazer, até sem custo. Não todas, mas a maioria. Agora, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Sim. As pessoas falam assim, porque a certidão está positiva. Você sabia que esse não é o maior problema? Não? Não. Porque, cara, as pessoas têm problemas. Sim. E às vezes discutem por eles. E às vezes elas estão certas. O problema não é você estar discutindo num processo. E às vezes o problema não é nem ter uma dívida. O problema é quando você está vendendo, vamos dizer assim, com o intuito de não pagar as suas dívidas. E você não tem outros bens. Então, as coisas precisam ser analisadas com um pouco mais de cautela. Porque, por exemplo, a gente tem vários clientes que, até pelas atividades que executam, tem discussões, tem processos, sejam trabalhistas, ou seja, por diversos motivos, mas que tem patrimônios que não faz a menor diferença aquelas ações ou aquelas discussões judiciais que existem, porque o patrimônio dele suporta qualquer perda de um processo que ele vai ter. Então, aquelas certidões não têm influência na transação daquele imóvel. Então, no fato de existir uma certidão positiva, não influencia na venda daquele imóvel. Ou seja, ela não está cometendo nenhum deslize ali, ela não está fazendo aquilo para fugir do pagamento de algum problema. Então, tome um pouco de cuidado na hora de analisar. As certidões têm que estar negativas? Não, o ideal é que estejam. Mas o fato dela estar positiva pode ser que não impede a transação. Então isso precisa ser analisado com um pouco mais de cautela e esse é o ponto que a gente precisa trazer. E o engraçado disso é o seguinte, às vezes acontece, e a gente vê isso aqui todo dia, da pessoa estar com a certidão positiva e nem saber. Isso todo dia, né? Nossa senhora. E até muito engraçado, principalmente quando a gente vai para analisar nos casos de financiamento imobiliário, que aí a gente vai para olhar também SPC e Serasa, né? Os órgãos de proteção ao crédito. Rapaz, o que tem de gente que deve R$2, R$10, R$20 aí em energia elétrica, telefonia, celular, de outra cidade que morou e que não faz a menor ideia, isso tem todo dia. Então tem que se olhar, tem que ser resolvido, às vezes não precisa de resolver, ou às vezes até indevidamente, mas faz parte do jogo, a gente tem que ir trabalhando nisso. Bom, a gente espera sim ter esclarecido então sobre certidões. Elas não são esse bicho de 7 cabeças e o Vitor fez uma coisa muito legal. Lá no nosso site, souzagomes.com.br, tem uma barra de links úteis. E lá você consegue acessar a maioria das certidões que você vai precisar para você até conhecer ou
Só pesquisar como anda seu nome. Um abraço, até o próximo SG Play.